Fala, concurseiro oculto, tudo bem com você? Aqui é o Eduardo em mais um vídeo e seja muito bem-vindo a esse canal. E eu quero nesse momento fazer uma pergunta importantíssima para a sua preparação. No momento que você está estudando para concurso público, você é uma pessoa que prioriza o tempo que você está estudando ou o assunto que você tem que desenvolver? Vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse tema? Então vem comigo. Bem, vamos lá, pessoal. Eu quero compartilhar nesse momento com você um pouquinho mais da minha experiência como concurseiro, como estudante para concursos públicos, que assim como você, tá ralando todos os dias, todo santo dia, pro tão sonhado cargo público. Bacana? Então, dentro da minha rotina de estudos, quando eu comecei lá atrás, em 2013, 2014, a estudar para concurso público, eu não tinha muito esse hábito de estudos. Fazia muito tempo que eu tinha saído da escola, então eu não sabia nada mais de português, matemática, informática, nem pensar, não sabia nem que era um constitucional, administrativo, não sabia nada. Nada para concurso público. E eu precisava criar uma rotina, um hábito de estudos, alguma coisa que me impulsionasse a começar a estudar, alguma motivação. E eu não sabia, por quê? Quando você entra nesse mundo de concurso público, você estuda a hora que você quer, você estuda do jeito que você acha melhor, você estuda o que você gosta, você estuda da sua forma. E muitas vezes a gente não tem um resultado esperado por causa disso. A gente não tem um apoio, uma mão que segura, uma pessoa que oriente a gente a estudar melhor da maneira correta. Isso leva um tempo para você adquirir. Então, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu muitas vezes priorizava o tempo a ser estudado, tá? E outras vezes, em outros casos, o assunto a ser desenvolvido, ok? Então era mais ou menos assim, eu precisava de alguma coisa que me impulsionasse, alguma coisa que me desse o start, que eu não tinha essa rotina. Então eu peguei meu celular, tá? Coloquei o alarme ali todos os dias, às 18 horas para ele despertar. Bacana. Então eu sabia que aquilo ali seria o start, o gatilho que eu precisava para começar os meus estudos. Beleza. Então todos os dias eu estudava entre 4 e 5 horas. Então dentro desse período pré-definido, pré-determinado, eu tinha que ler a apostila, ler seca, assistir videoaula, passar matéria para o caderno, fazer revisão, fazer resumo, fazer muito exercício, muito exercício e dependendo do caso, dependendo do dia, fazer um simulado. Mas tudo isso dentro de um horário pré-definido, entre 4 e 5 horas. E o tempo foi se passando e eu criei esse hábito, essa rotina de estudar, ok? Isso gera muito comprometimento, muita disciplina dentro de mim. E por que isso gerou muito comprometimento e disciplina? Porque eu já tinha um horário pré-estabelecido, pré-determinado. Eu vejo muitos concurseiros, e lá atrás eu também era assim, que não tem um horário pré-definido para estudar. Então eu estudava um pouquinho de manhã, tarde, noite, café da manhã, café da tarde, café da noite e, sei lá, de jejum, madrugada. Eu não tinha esse horário pré-estabelecido para estudar. E muitas vezes você não tem. Você trabalha, você faz faculdade, você tem família, então você tem que otimizar o seu tempo. Você tem que pegar as suas 24 horas, dividir ela, otimizar da melhor maneira possível e assim estudar para a sua prova. Então hoje em dia eu atendo muitos concurseiros, né, que eles estudam um pouquinho de manhã, 1 hora de manhã, meia hora no almoço, 1 hora à tarde, 3 horas à noite, de madrugada faz um exercício, uma revisão. Por quê? Eles têm que ter essa flexibilidade de horários, porque tem família, porque trabalha, porque estuda, não tem um tempo muitas vezes disponível assim como eu tenho, assim como você tem. Então a forma que você gerencia o seu tempo que é a chave do sucesso para você ser aprovado em concurso público, ok? Então, conforme eu ia estudando essas 4, 5 horas, gerou muito comprometimento e muita disciplina em mim. Por quê? O meu cérebro, ele foi reprogramado, tá? Fisiologicamente, para todos os dias, às 18 horas, eu estudar. Então chegou um tempo que eu não precisava mais do relógio. Às 18 horas parecia que acendia uma luzinha na minha cabeça e eu já ia estudar. Isso se chama rotina e isso você precisa ter de qualquer forma, ok? Só que tem um grande vilão nessa história de estudar por tempo. Por quê, Eduardo? Porque você fica refém desse tempo. Eu vejo, hoje em dia, parece uma competição generalizada entre os concurseiros. Eu vejo lá no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, né, em geral, as pessoas falando assim, quanto tempo você estuda? Ah, eu estudo 5 horas por dia. E você? 8? E você? 12? Outro? 14? Quando o cara fala que estuda 12 horas, 14 horas, o cara que estuda 3 horas desanima de tal forma, parece que quer largar tudo. E eu vejo que isso daí não tem nada a ver. Qual que é a grande diferença? Uma pessoa que estuda 3 horas e 14 horas? É o tempo. Agora, a retenção de conteúdo que é o mais importante. A retenção, a forma que você aprende, a forma que você desenvolve
toda a disciplina que você está tentando aprender, que é o grande diferencial. Aí que entra você priorizar os seus estudos por assunto. Por que é muito bacana, muito positivo você estudar por assunto? Por quê? Você iniciou aquele assunto naquele dia, o seu cérebro também se reprograma para você esgotar aquele tema, aquele assunto, sem interrupções, no mesmo dia. Não que você aprenda mais, mas o seu cérebro fica totalmente focado naquele determinado assunto. E ainda reforçando esse tema, esse assunto, com exercícios, isso vai ficando gravado cada vez mais no seu cérebro. Quanto mais você vê aquele conteúdo, aquele assunto, mais o seu cérebro estará programado para te ajudar no momento da prova. Mas também tem algo negativo você estudar por assunto. Talvez isso possa levar muito tempo. Quando você vai estudar por assunto, muitas vezes, um assunto que é muito longo, tá? Um tema que é muito longo, você leva muito mais que 5 horas. Você pode levar 12 horas para esgotar aquele assunto por dia, tá? Eduardo, eu não posso interromper? Não, quando você estuda por assunto, é bom você ficar focado, mas nada te impede de você começar o assunto num dia e terminar no outro. Você começar aquele assunto naquele dia e terminar naquele dia. Fatia, tá? Cria tópicos dentro daquele assunto e tenta esgotar no mesmo dia. Fica focado. Depois que você lê, assistir videoaula, sei lá, fazer toda a sua revisão, seu resumo daquele assunto, faça muitos exercícios. É a melhor forma de gravar todo o conteúdo no seu cérebro, ok? Então não fica muito preocupado com esse tempo. O mais importante é você aprender o conteúdo, você reter esse conteúdo e você passar esse conteúdo para a sua prova. É isso que vai gerar a sua aprovação. Bacana? Fica com essa dica aí. E eu quero a sua participação agora. Coloca aqui embaixo nos comentários. Você é uma pessoa que prioriza mais o tempo que você está estudando ou o assunto que você está desenvolvendo, ok? Deixa aqui embaixo o seu comentário porque é muito importante a sua participação para esse canal se desenvolver cada vez mais. Beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve e aciona as notificações. Bacana? Um beijão para você e ótimos estudos. Valeu!